nesta semana, agora, uma mudança na nossa escala, né, de participações. Sua Excelência, o Fato passará a entrar ao vivo apenas às segundas e sextas-feiras, a partir de hoje. E temos um convidado especialíssimo, Eugênio Butti, professor, né, da ECA USP, né, integrante do Conselho, né, do Instituto de Estudos Avançados da própria USP e da Unicamp, né, que foi presidente da Radiobras, é articulista do jornal O Estado de São Paulo e uma das personalidades, né, que melhor pensa, analisa o jornalismo, a imprensa, a liberdade de informação e o quão necessário é o jornalismo livre e independente em democracias. Bom dia, Humano. Bom dia, Eugênio. É um prazer tê-lo conosco aqui, Eugênio. Bom dia, Lula. Prazer é meu. Bom dia, Humano. É uma honra para mim estar aqui na presença de dois jornalistas que eu tanto admiro e que cumprem tão bem essa função da nossa profissão. Bom dia. Eugênio, cumpre-nos fazer de imediato uma pergunta fundamental para quem acompanha a cena brasileira, essa escalada que nós vivemos hoje de testes às cercas de controle institucional, de defesa da Constituição de 88, a Constituição democrática escrita como um marco do fim da ditadura. A gente vive, por meio das ameaças à liberdade de informação, por meio das ameaças que são feitas diariamente, né, ao jornalismo independente, à imprensa, à liberdade de imprensa. A gente vive o maior teste de estresse democrático desde o fim da ditadura? Não, é claro que vive, sem a menor dúvida. Eu creio que aí não há margem para nenhuma dúvida. Nunca, depois do fim da ditadura militar, nós tivemos um presidente da República patrocinando circulação de armas de fogo e inibindo circulação de livros, falando de uma forma em que ele sugere ruptura institucional umas 3 vezes por semana, insultando jornalistas e os chamados centros epistêmicos, ou seja, as instituições responsáveis por fazer verificação da verdade, a verificação dos fatos, que são a imprensa, a justiça, em outro nível, a ciência, as universidades. Essas instituições estão na alça de mira. Nós nunca tivemos uma tensão entre poderes da República como temos hoje. Não há dúvida nenhuma de que a gente vive o pior teste de estresse, como você está dizendo, desde o fim da ditadura, especialmente desde a Constituição de 1988. Eumano, você quer fazer? Quero. Bom dia, Eugênio. Uma satisfação muito grande tê-lo aqui para debater esses temas. Vou mudar um pouquinho aqui de assunto. O ex-presidente Lula, na semana passada, voltou a falar num tema que estava um pouco fora aí do debate, que ele volta a propor a regulação da mídia. Ele não deu mais detalhes sobre o que seria a proposta dele, mas você que participou, também por ter participado do primeiro governo Lula, que conhece um pouco do pensamento dele em relação a esses assuntos. Qual a sua opinião sobre esse debate agora? Olha, desde que eu comecei a estudar esse assunto, o que quer dizer, desde pelo menos uns 35 anos, eu venho falando sobre a necessidade de um marco regulatório democrático
tecnologicamente atualizado para disciplinar o mercado da radiodifusão, que inclui emissoras e redes de rádio e de televisão, tudo isso é radiodifusão, e as novidades, né, da tecnologia digital. Claramente, as plataformas, os serviços de mensageria privada, como o WhatsApp, e sites de busca, grandes lojas, que, na verdade, são meios de comunicação, tudo isso deve estar no escopo de uma regulação democrática. É claro que aí há implicações até mesmo para os meios impressos. Isso precisa ser regulado como um mercado, como um campo específico da economia. E isso é regulado nos Estados Unidos. Nós temos a Comissão Federal das Comunicações, a FCC, desde os anos 30 nos Estados Unidos, que estabelecem limites claros para a concentração de propriedade e defendem diversidade de vozes e livre concorrência. São princípios democráticos que estavam no âmago da própria legislação antitrust, que é característica do final da primeira metade do século XX nos Estados Unidos. Nós temos isso no Reino Unido, com a Ofcom, que regula esse mercado. Nós temos isso na Alemanha, na França, em todas as democracias estáveis, sólidas, que nos servem de referência. Nós vamos encontrar algum tipo de regulação muito clara dos meios de comunicação e do mercado de comunicação. E isso o Brasil não tem. Isso é um déficit da democracia brasileira e esse déficit precisa ser reparado. Nós temos inúmeras distorções no Brasil, eu posso enumerá-las depois, não quero alongar essa resposta, mas nós temos inúmeras distorções que são decorrentes da ausência de uma regulação clara e não é verdade, como se diz, que uma regulação vá produzir censura. Aliás, é o contrário. Quando nós observamos os casos dos países democráticos, onde há regulação do mercado, há mais liberdade de expressão e há mais diversidade. Agora, o que o Lula falou essa semana acontece num ambiente um pouco abespinhado, né? Um ambiente de provocação de um lado e de outro, e fica parecendo uma fala que não tem uma preocupação tão institucional como tem algo de pirraça. E isso aí não é bom. Agora, se nós soubermos e teremos que saber separar as coisas, não há dúvida nenhuma de que o Brasil precisa de uma regulação dos meios de comunicação. Isso não deve ser uma bandeira partidária. Se for partidária, ela se descaracteriza, mas isso deve ser um movimento de caráter apartidário da institucionalidade e da normalidade democrática. Nós precisamos de regulação dos meios de comunicação para que tenhamos uma sociedade mais livre, para que tenhamos um Estado democrático de direito mais aprimorado e para que tenhamos um ambiente de negócios nesse universo, que é o mercado das telecomunicações, um ambiente de negócios mais favorável, mais civilizado, mais organizado. É bom para todo mundo uma regulação democrática dos meios de comunicação. Eugênio, ótima resposta, e eu quero seguir nesse debate para depois a gente voltar para o outro das liberdades, porque vamos aproveitar esse momento aqui agora, até porque, primeiro, eu considero inoportuno a colocação desse tema nessa caminhada do ex-presidente Lula neste momento, porque confunde, a gente está sob uma nuvem de ataques à liberdade de imprensa, e essa colocação confunde e não explica. E não há tempo para explicar, mas eu queria que você
se alongasse até um pouco mais sobre como que é feita essa tentativa de analisar os cruzamentos de propriedade, né, nos Estados Unidos e no Reino Unido, né, que são grandes modelos nos quais a gente deve se espelhar, e tendo em vista que se a gente não se preocupasse com esse controle, imagina no momento atual, a gente começou a falar dessa regulação quando não existia a internet e as redes sociais. Eu me lembro que já no final dos anos 90, dentro da editora Abril, onde eu estava, e o Eugênio também estava como secretário editorial, já se discutia essa questão do controle e da posse cruzada de meios, né? Era ilegal, sempre foi ilegal que um mesmo grupo empresarial tivesse um sem número de concessões de TV, por exemplo. Daí, a Rede Globo, a maior das corporações, ela tem 5 concessões originais. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco e a quinta, Brasília, né? O restante, ela trabalha com um sistema de afiliadas, que ela construiu. Agora, que ela construiu, mas que impôs um modelo vertical de gestão, tanto que, por exemplo, no Rio Grande do Sul, era a RBS, que era um grupo muito maior que está atualmente colocado, teve que vender algumas empresas, e existia um diálogo vertical com a RBS. Mas no Ceará, a afiliada era a TV Verdes Mares, que tentou construir uma TV em paralelo por satélite, chamada TV Diário, que tinha uma audiência muito grande por satélite em São Paulo, no Rio de Janeiro, aqui no Centro-Oeste, e que a Rede Globo obrigou a TV Diário, né, a ser quase que desidratada, porque ela já fazia concorrência à própria Rede Globo. E esse modelo de regulação de meios cruzados, se a gente não se preocupar com ele, e os atuais canais, como o YouTube, como as redes sociais, o Twitter, o Facebook, passarem a produzir conteúdo, haveria uma concorrência desigual e desleal com os produtores de conteúdo. Eugênio, é disso que se trata e não de censura ao que se faz como jornalismo? Lula, você levantou um aspecto, uma das possíveis distorções da ausência de uma regulação mais clara. E uma regulação mais clara, eu quero dizer, porque o que nós temos hoje são dispositivos de níveis hierárquicos distintos. Existem disposições na Constituição Federal que fala da função social dos meios de comunicação, que fala do impedimento a monopólio e oligopólio. Depois, não existe uma regulamentação desses dispositivos constitucionais e, abaixo disso, nós temos normas legais e normas infralegais, até com portarias do Ministério das Comunicações. Existem arremedos de agência no Brasil. Isso tudo é muito embaralhado, é difícil se mover aí e é difícil compreender como isso pode funcionar. Por isso, a ausência de regras claras gera distorções no Brasil. Não é que nós não tenhamos regras ou normas nesse campo. Nós temos alguma coisa. E, em certo sentido, nós temos coisa demais. Só que o que exatamente isso aí está dispondo não fica claro. É isso que eu estou dizendo. E existem vazios nos quais as distorções ou as disfunções ganham volume, ganham densidade. Você falou de uma questão. Não é ilegal, e nós não podemos dizer isso, e não podemos deixar margem para esse entendimento,
não é ilegal o que vem acontecendo no mercado das redes de televisão no Brasil. Isso está dentro da precária legalidade que nós temos em vigor no Brasil. Mas se nós fôssemos aplicar aqui padrões aceitos internacionalmente em várias democracias, como o da propriedade cruzada dos meios de comunicação, talvez nós tivéssemos que fazer ajustes numa praça ou em outra, numa região ou em outra. Deixa eu explicar muito rapidamente o que são as propriedades cruzadas de meio de comunicação. Isso é uma figura tradicional desse universo do qual nós estamos falando. Desde as legislações antitrust, como eu comentei, desde a FCC nos Estados Unidos, isso aparece na Ofcom no Reino Unido, aparece em várias democracias. Quando uma única empresa controla o maior jornal impresso, a maior editora de revistas, a maior emissora de rádio, a maior emissora de televisão, numa determinada cidade ou numa determinada região, nós temos o que se chama de propriedade cruzada. E essa propriedade cruzada permitiria a essa empresa controlar, por exemplo, o mercado publicitário. E nós não estamos nem falando das tecnologias digitais ainda, estamos falando de mecanismos convencionais da comunicação, como o jornal impresso, a revista impressa, rede de televisão, ou emissora de televisão, emissora de rádio. Podemos pôr as emissoras, ou as operadoras de televisão a cabo aí, mas mídias, por assim dizer, convencionais. Em todas as democracias, não se encoraja, e ao contrário, se impede que uma mesma empresa controle as principais mídias em diferentes suportes, diferentes plataformas, exatamente para favorecer concorrência e para favorecer diversidade de voz. Nós teríamos aí uma questão a ser tratada no Brasil, mas é importante a gente lembrar que, à luz da legislação existente, que às vezes é confusa, não existe ninguém aí entre as emissoras de destaque praticando ilegalidade. Mas essa é uma distorção que teria que ser resolvida. Não é a que mais me preocupa. Essa é uma distorção muito preocupante, ela merece atenção, ela teria que ser enfrentada, e numa legislação nos parâmetros da democracia, das democracias de países onde há mais estabilidade, onde há mais tradição democrática, nós teríamos que ter ajustes nesse setor, provavelmente. Mas o que mais me assusta hoje no Brasil, e que vem gerando consequências graves, e que não é observado pelos comentaristas mais habituais desse universo, desse tema, é a confusão entre três esferas que teriam que funcionar separadamente numa democracia, que é a esfera dos meios de comunicação, sobretudo os meios de radiodifusão, televisão e rádio, emissoras e redes de emissoras de televisão e de rádio. Então, essa esfera da radiodifusão, a esfera da religião e das igrejas, é uma outra esfera, e a esfera das articulações partidárias. Em todas as democracias, partidos, igrejas e emissoras ou redes de rádio e televisão têm o seu lugar para existir, têm a sua plena liberdade, tem que ter, mas funcionam separadamente. Não pode haver um duto entre as finanças de uma emissora e de uma igreja, ou entre as finanças de um partido e uma igreja, e assim por diante. No Brasil, como nós não temos uma legislação sobre isso, a gente liga a televisão no horário nobre e a gente vê um espetáculo interminável, ininterrupto, de igrejas pedindo dízimo, tentando converter o telespectador, exibindo milagres, e são várias igrejas.
não são 2 ou 3, são várias igrejas. Uma grande quantidade de igrejas investe pesadamente em meios de televisão e de rádio. E ao longo de minutos, ao longo de horas, às vezes ao longo de muitas horas, em emissoras abertas, em horário nobre. Muitas vezes, esses discursos religiosos resvalam ou mesmo descambam para o discurso abertamente partidário e fazem campanha política. Outra vez, nada contra campanha política, nada contra uma igreja, nada contra um líder religioso que queira tomar um partido, mas nós estamos tendo no Brasil uma grande indústria que promove um embaralhamento entre esferas que precisam funcionar separadamente. É um embaralhamento entre as emissoras e redes de rádio e televisão, entre os partidos políticos e igrejas de massa, igrejas muito poderosas. Isso não poderia estar acontecendo. As igrejas dizem que alugam horários, mas é estranho que uma emissora que é um objeto de uma concessão pública, essa emissora ela é habilitada, ela recebe uma outorga para operar um serviço público, isso é denominado como serviço público na legislação brasileira, e esse serviço público ele não pode ser repassado a um terceiro como está sendo. Seria a mesma coisa que uma empresa de ônibus urbanos que faz transporte público, sem mais nem menos, terceirizar a função, a empresa deixa de fazer aquilo e aluga os ônibus para uma outra empresa. Isso não pode acontecer, isso é uma concessão pública. Existem várias justificativas formais para isso, isso é uma discussão, mas o meu ponto de vista é que essa distorção só acontece pela ausência de uma regulação clara nesse setor. O mercado é regulado em todas as suas dimensões. Isso não é nenhum absurdo. Nós falarmos em mercado regulado é a regra. A exceção é um mercado que não seja regulado. Nós não temos isso. Mercado não regulado é mercado de tráfico de armas e mercado de drogas. O resto é tudo regulado. Então, nós no Brasil temos esse buraco. E uma das consequências é esse embaralhamento entre igreja, telecomunicação e partido político, que gera uma fanatização, uma coisa bastante preocupante no nosso tempo. Essa é uma das distorções, mas existem muitas outras. Eugênio, e você acredita na autorregulação? Nós, canais de redes sociais, de mídias digitais, como TV 247, TV Democracia, Revista Fórum, GGN, DCM, Sua Excelência, o Fato, Plataforma Brasília, o Cafezinho, criamos a Associação Brasileira de Mídia Digital e temos como um dos nossos nortes a tentativa de fazer uma autorregulação, que não funcionou a contento na área de mídia aberta, nas mídias tradicionais, porque a ABERT, a ANJ, a ANER, elas surgiram nessa tentativa também de fazer uma autorregulamentação, mas sempre houve lacunas muito grandes nesse setor, nesse mercado. Né? Você acredita na autorregulamentação? E 2, isso explica essas deficiências brasileiras de regulação de mídia, né? Esse nosso atraso nessa área explica também quão fraca é a nossa comunicação pública, quão pouco, quanta redução de importância se dá, né, à comunicação pública no debate político, porque vocês, sobretudo no período que você passou pela Radiobras, como presidente da Radiobras, que o André Singer estava no Palácio do Planalto também, né? A Tereza Cruvinel, na EBC.
vocês tentaram criar uma estrutura de comunicação pública funcional, e ela foi completamente desmontada no momento em que o Temer ascendeu à presidência, né? Então, eu queria te ouvir sobre esses dois aspectos. Olha, isso aí é pano para manga, que eu vou te falar uma coisa, é assunto que não acaba mais, mas autorregulação, é claro que funciona, e também é claro que não resolve tudo. E é claro que, no mais das vezes, nós estamos falando com pessoas que querem que a autorregulação resolva tudo. E aí vira um desastre. Primeiro, vamos deixar claro, é uma distinção entre os termos regulação e regulamentação. São coisas diferentes, mas são empregadas como sinônimos. E podemos aceitar, tudo bem que são sinônimos, mas na origem não é bem assim. A regulamentação é o estabelecimento de normas. Uma regulamentação... Ela cria o parâmetro, ela cria as 4 linhas. É isso, cria as 4 linhas, cria os parâmetros que vão disciplinar uma determinada atividade. A regulação envolve uma fiscalização cotidiana do cumprimento ou não dessa regulamentação. Portanto, quando a gente fala em agência reguladora, a gente está fazendo referência a um organismo público ou, em grande parte, público, porque uma agência pode contar com participação de representação privada, etc. Mas é uma agência com poder público, investida de poder público, que, com base numa determinada regulamentação, pode estabelecer normas subordinadas a essa regulamentação e fiscaliza, vê se aquilo está sendo cumprido. Pode estabelecer penas, pode penalizar, pode sancionar, pode estabelecer sanção. E, logo, regulamentar é uma coisa e regular é outra coisa. Nós temos usado os termos de maneira indistinta e no geral, podemos aceitar essa indistinção quando estamos falando muito numa generalização. Porque é claro que o setor da telecomunicação, da radiodifusão, das comunicações eletrônicas, esse setor de mercado, ele precisa de regulamentação e vai precisar de regulação. Quando se fala em autorregulação, nós estamos, então, fazendo referência a uma associação voluntária de agentes de um determinado mercado que se comprometem entre si e assumem um compromisso com a sociedade de operar segundo certas regras que eles mesmos estabelecem e eles mesmos zelam para que sejam cumpridas. Nesse sentido, a autorregulação é naturalmente subordinada às leis existentes. Não existe uma autorregulação que possa trabalhar no sentido contrário ao que a lei de um determinado país estabelece. Ela é subordinada à lei e ela, a partir daí, tenta criar o que seriam padrões de excelência, o que seriam condutas adequadas, condutas virtuosas, condutas que elevam o prestígio e a legitimidade daquele setor de mercado. A publicidade no Brasil faz autorregulação com o CONAR. Em muitos sentidos, o CONAR funciona. O CONAR é um caso de sucesso, dependendo do ângulo que a gente olha, mas tem muitos ganhos, tem muitos saldos positivos o CONAR. E fora do Brasil, há diversas outras experiências de autorregulação que
mais ou menos funcionaram. No Reino Unido, existia o Press Complaints Commission, que é uma comissão para receber reclamações da sociedade sobre condutas da imprensa, e tinha um aspecto de autorregulação. Depois que o relatório Leveson, há poucos anos, isso foi mais ou menos esfriado, surgiram novos parâmetros para isso. Veja agora, quando a gente tem a legislação na Alemanha, por exemplo, sobre discursos de ódio nas redes sociais, etc., existe a figura da autorregulação a partir das empresas. E o que se fala aí é de uma autorregulação regulada. Por quê? É uma autorregulação, mas em estreita sintonia com organismos oficiais que verificam se essa autorregulação está funcionando mesmo. É um caminho que a Alemanha encontrou. Então, nós vamos achar em todos os lugares autorregulação que funciona, que tem o que fazer. Nós não devemos demonizar coisa nenhuma nessa discussão e devemos ter naturalidade para ver que problemas diferentes requerem soluções diferentes, mas, em geral, nós vamos estar falando de regulamentação, regulação e autorregulação. E essas coisas podem se combinar e, em muitos sentidos, se combinaram com sucesso. Então, isso é um começo de conversa para a gente entrar em o que é autorregulação. Aí você, Lula, fala dessa entidade que vocês criaram. Naturalmente, é uma entidade que vai defender os interesses de um determinado campo. É legítimo que isso aconteça e muitas vezes isso é necessário. Ela vai atuar pelo que se chama hoje de advocacy também e vai exigir dos seus integrantes que se comportem dentro de certos protocolos. Ou esses integrantes não podem conviver naquela entidade, naquela agremiação. Isso pode ajudar a civilizar um setor e pode funcionar. E eu, pessoalmente, eu espero que funcione. Mas, se nós olharmos outras coisas na área de jornalismo, na área das empresas jornalísticas, algumas tentativas ficaram nas tentativas e não deram certo. Eu termino essa resposta lembrando o seguinte: em nada a autorregulação ou a regulação em bases democráticas implica censura. Em nada, ao contrário, a regulação, a autorregulação e a regulamentação, quando adotadas em bases democráticas, elas inibem e dificultam a censura. Se eu tenho um mercado monopolizado, por exemplo, a censura pode se dar dentro da empresa ou dentro do monopólio, e nunca ninguém vai sequer saber como aquilo se deu. Se eu tenho, ao contrário, um ambiente de forte concorrência, em que há várias vozes em debate na sociedade, e essas vozes se contrapõem, a chance de alguém promover uma censura é menor, e muito maior é o impedimento para que o Estado promova a censura. E aqui o que eu estou chamando de censura? Em matéria de imprensa, a censura é a supressão, por meio de uma autoridade, de uma informação que se dirigiria ao público. A censura é um crime contra o público, contra o direito à informação do cidadão. É o impedimento para que a sociedade tome conhecimento de determinada história. Isso é censura. Num ambiente regulado democraticamente, e nós temos exemplos, Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, e há mais casos exemplares, num ambiente regulado democraticamente, a chance de haver censura é muito menor. Então, nós não estamos falando, não vamos defender isso, não se trata disso, de uma regulação que fale o seguinte: de tal assunto você não pode falar, tal palavreado você não pode usar, em tal tema você não pode tocar. Ao contrário,
Havendo regulação, há mais diversidade, há mais pluralidade e há mais possibilidade de que todos os assuntos sejam abordados e de que a fiscalização do poder, que é uma das funções mais essenciais da imprensa, seja mais efetiva. A regulação é algo desejável, é algo positivo, é do interesse das maiores empresas que estão aí no Brasil, só que elas não perceberam, mas é do interesse delas isso aí. Isso, ela cria os parâmetros de existência do debate dentro do mercado. Mano, queria te ouvir, isso, exatamente. É exatamente nesse ponto, Eugênio. Até que ponto as empresas estão dispostas a esse debate? E aí, quando eu falo de empresa, evidentemente interessa muito a opinião da Globo, como interessa também desse setor que você colocou tão bem, que é a questão das igrejas, das religiões, que tem uma interface mais visível na TV Record. Como é que esse debate é recebido no meio empresarial? Então, só completando um pouco a pergunta do Eumano, em cima de um artigo que o Eugênio escreveu na semana passada, a gente até reproduziu aqui. É o seu artigo sobre, não é censurar o debate, mas é impedir que ideias antidemocráticas, que ideias que afrontam a Constituição sejam comercializadas nos espaços de mídia. É isso. Ali eu tratava um pouco, veja só, uma democracia, nenhuma democracia aceita a apologia do crime, por exemplo. Em nenhuma democracia, uma pessoa pode fazer propaganda de armas cuja venda seja ilegal. E agora nós estamos convivendo com uma indústria de publicidade mal explicada, uma indústria poderosíssima, que faz campanha para as pessoas agredirem figuras, pessoas físicas que ocupam postos no judiciário brasileiro. São ataques que são chamamentos a uma ação criminosa. E isso com técnicas de propaganda. O exemplo que eu dou, com técnicas de publicidade. E a publicidade, em todas as democracias, é limitada. A liberdade de expressão, não. É um equívoco dizer, nessas ocasiões, que a liberdade de expressão tenha um limite. Não existe um limite aí. Qualquer pessoa pode defender publicamente que nós devemos legalizar drogas no Brasil. Todas as drogas. Ninguém pode ser punido por expressar essa opinião. Mas uma pessoa não pode colocar num jornal ou na televisão: compre maconha do fulano de tal, porque esse mercado é um mercado ilegal, esse mercado não está autorizado pela lei. A publicidade só pode fazer promoção de mercadorias que sejam legalizadas, cujo mercado esteja autorizado e funcione normalmente nos termos da lei. E é estranho, porque o que nós estamos vendo não é uma pessoa dando uma opinião, e todos têm que ser livres para isso, de que o Supremo Tribunal não funcione bem, ou de que há uma decisão incorreta no Supremo Tribunal Federal. Não, nós estamos vendo uma campanha publicitária com dinheiros mal explicados, com poder imenso, para atacar, para estimular as pessoas, organizar as pessoas para atacarem as instituições e atacarem as pessoas que representam essas instituições. Olha, disso não se pode fazer publicidade. Esse é o problema. E é um equívoco a gente ficar dizendo que a liberdade de expressão tem limite. Não, qualquer pessoa pode criticar, e muitas vezes deve criticar, qualquer autoridade. Mas nós não podemos ter uma indústria semiclandestina fazendo publicidade de crimes, de práticas de crime. É disso que se trata. Mas Lula, eu comecei a falar disso e eu não respondi a sua pergunta e a pergunta do Eumano, que é
como as empresas de radiodifusão, as grandes empresas de comunicação, lidam com essa discussão da regulamentação, da regulação e da autorregulação no Brasil. Infelizmente, lidam mal. Mas nós também temos que ter um contexto claro quando falamos disso. Lidam mal, o que quer dizer? São resistentes a uma discussão para estabelecer um novo marco legal para esse setor. Agora, qual é o contexto dessa resistência? O contexto é um contexto em que vários agentes políticos falam de forma muito incendiária desse assunto e ficam brandindo a questão da regulamentação como se ela fosse um castigo para o mercado. Isso aconteceu na Argentina. Havia no governo Kirchner, no governo Néstor Kirchner, uma convivência até cordial, no sentido mais brando da palavra cordial, entre o governo e as grandes empresas de comunicação. Quando essa relação foi ficando ruim, o governo, já na Cristina, saiu com a bandeira da regulamentação. E era uma ação política contra uma determinada empresa. Isso não dá muito certo. Se contornou uma coisa aqui, outra ali, mas a questão não ficou bem parada. No Uruguai, houve um caminho muito mais produtivo. E no Uruguai se conseguiu chegar a uma legislação moderna, com vários acertos, reconhecida pela Unesco como um caso a ser observado e a ser elogiado até, e foi possível fazer avanço, ter clareza. Se a gente aqui conduz o debate sobre a regulação, regulamentação, autorregulação, como uma briga pessoal contra donos de jornal, donos de emissora de televisão, não há uma boa evolução dessa agenda. Nós temos que ter uma postura mais receptiva das empresas, sem dúvida nenhuma, mas nós temos que ter também uma postura dirigida ao diálogo dos agentes políticos que compreendem a importância dessa bandeira. Nós estamos falando de regular o mercado e não de perseguir esta ou aquela empresa. Isso seria péssimo. E nós também não estamos falando, em momento nenhum, de nenhum tipo de censura. Ao contrário, queremos medidas regulatórias que dificultem a censura, seja a censura contra meios de direita, seja a censura contra meios de esquerda. Não pode haver censura moral, não pode haver censura ideológica, não pode haver censura de nenhum tipo, Eugênio, e é disso que você trata também no seu mais novo livro, A Superindústria do Imaginário, como o capital transformou o olhar em trabalho e se apropriou de tudo que é visível. De alguma forma, esse debate está contido, né, nesse seu novo livro, e o anterior, Eugênio, tem um autor, né, muito produtivo, né, na área da filosofia e da ética da comunicação, né? Do que trata esse seu novo livro? Está contido, essa preocupação está colocada lá? Olha, Lula, de uma certa forma, está sim. Por que eu digo de uma certa forma? Porque nesse livro eu me ocupo de um tema de abrangência global. E eu vou fazer uma pequena passagem para explicar em que escala está a discussão da qual eu cuido nesse livro.
muitas pessoas protestam contra monopólios ou oligopólios na mídia brasileira, falando mal da Rede Globo, mal da Rede Record, nas páginas do Facebook. E, normalmente, eu lembro as pessoas, você está dizendo aqui que 16 ou 22 famílias brasileiras controlam a mídia no Brasil. Mas você vai reclamar disso no Facebook, que é uma plataforma global, com quase 3 bilhões de usuários ativos, que é controlada, não é por 4 famílias, por 6 famílias, mas por uma única pessoa física. Isso é monopólio. Isso é monopólio. E esse monopólio só pode ser resolvido num nível de acordos multilaterais e com legislações equivalentes adotadas em vários países. Isso precisa ser enfrentado como um monopólio global. E disso eu falo nesse livro. Eu falo pouco aí de televisão no Brasil, de uma emissora. Eu procuro visualizar um arco da evolução do capitalismo que se estende por cerca de 3 séculos. Quando que a mercadoria deixou de ser um corpo material para se tornar imagem? O que acontece quando a mercadoria é imagem e o corpo da mercadoria, o objeto físico, apenas transporta a imagem? É o que as pessoas dizem hoje, que tudo é narrativa, né? Um sapato esportivo quer ser uma narrativa. Um pneu de automóvel quer ser uma narrativa. E isso tem a ver com essa migração da natureza da mercadoria, que deixa de ser um corpo físico, um objeto corpóreo, e passa a ser imagem. Isso acarreta mudanças estruturais profundas e muito abrangentes no capitalismo e abre espaço para essa nova modalidade de monopólio global. E aí, alguém pode dizer, não, mas o ouro já é monopólio, não sei o quê. Pode haver figuras anteriores de monopólio, mas nada comparado ao que nós estamos vendo agora. É um capitalismo que só funciona por meio de ocupações de escala global e muitas vezes com monopólios. São conglomerados monopolistas globais. O meme que fez mais sucesso nesse fim de semana, o meme que fez mais sucesso nesse fim de semana era um que perguntava: e como é que está a vida além dos stories? Porque as pessoas passaram a criar narrativas para a sua própria felicidade. É isso? É isso, mas vejam que é isso no campo da imagem, em todos os domínios da vida. A religião foi isso. Nós acabamos de falar da religião na televisão, mas a religião, nas redes sociais, nas plataformas, se converteu muito num grande espetáculo e muitas vezes muito lucrativo. O esporte é isso. O futebol é um ramo da indústria do entretenimento mais do que uma atividade esportiva propriamente. A ciência se tornou isso, o terrorismo se tornou uma ação espetacular. O terrorismo sempre foi uma forma macabra de propaganda, mas depois do World Trade Center, que os locutores de televisão na França tinham que explicar: isso não é um filme de ficção, isso aqui aconteceu de verdade, atenção. Isso marca o ingresso de tudo no domínio da imagem. Tudo conflui para o domínio da imagem. É muito interessante, porque na primeira metade do século XX, por volta dos anos 30, eu não vou saber precisar a data, Orson Welles ficou famoso porque fez uma adaptação da Guerra dos Mundos em rádio. Em rádio, isso. E as pessoas ouviam aquilo e a narração da peça de ficção do Orson Welles parecia jornalismo.
Então, quem tinha ligado o rádio naquele momento achava que estava ouvindo uma reportagem sobre uma invasão que aconteceu em Nova York de extraterrestre. E foi preciso avisar. Atenção, isso não é realidade, isso é ficção. Quando o World Trade Center aconteceu, foi necessário avisar o oposto. Atenção, isso não é ficção, isso é realidade. Então, o terrorismo chega aí, a política chega aí. Vamos ver o que está acontecendo no Brasil. O que acontece no Brasil é a expressão disso. O presidente da República atual é um grande influenciador digital, fez a sua plataforma a partir daí. É algo imaterial. Inclusive, os indicadores de corrupção, se forem analisados, são indicadores pífios, né, para não dizer vexatórios, Mas é uma figura da ordem da imagem, da ordem desse espetáculo midiático das redes sociais, e com isso consegue propulsionar um movimento impressionante. A política se rendeu a isso, a religião se rendeu a isso, o terrorismo, o esporte, nós vamos perdendo tudo, e é um pouco disso que eu procuro tratar nesse livro. Entra regulação aí, mas é uma regulação de escala global, passa por acordos multilaterais, terá que passar por leis equivalentes em países diferentes, para ver se a democracia tem fôlego, além dos conglomerados monopolistas globais, ou se são eles que vão dizer qual é o espaço que cabe à democracia. Eugênio, está sendo uma aula aqui, viu? E os comentários aqui estão indo nessa direção. Muito importante aqui para a gente, todos esses conceitos que são tão atuais aí na nossa discussão. E dentro disso que você falou, da imagem, dos monopólios aí das grandes empresas aí, Facebook, qual é o papel do jornalismo, o jornalismo raiz, o jornalismo de informação, porque nós lidamos um pouco com tudo isso, né? Nós lidamos com imagem, nós lidamos com informação, nós lidamos com entretenimento, nós lidamos com esses grandes conglomerados de comunicação. Como é que nós, jornalistas, devemos achar o nosso caminho nisso aí, na sua opinião? Bom, eu estou projetando, inclusive, outro livro dele. Existe democracia sem verdade factual? Incrível, bem lembrado, Lula, eu agradeço, porque nesse livro eu falo um pouco sobre o que pode ser o papel da imprensa e da informação quando proliferam essas estratégias de desinformação. As fake news, como ficou conhecido esse fenômeno, mas a desinformação em caráter mais profundo. O que poderia ser o papel da imprensa? Por que nós precisamos de imprensa? A desinformação, vamos ter claro isso aqui, não é uma coisinha que uma pessoa diz aqui ou ali. Isso se organiza como uma indústria poderosa. Eu tenho insistido nisso. É muita gente trabalhando de forma coordenada, é muito maquinário empregado, muito dinheiro e depois o engajamento de exércitos numerosos de pessoas que fazem a replicação disso tudo. Não é apenas um boato, ou não são apenas boatos. Essa coisa toda é uma fabricação de escala exponencial e não podemos ser inocentes ao tratar disso. Vejam só, a desinformação desacreditou o uso de máscaras para enfrentar a pandemia em vários países, desacreditou a importância de evitar aglomeração. A desinformação atacou ferozmente a vacina, que é a única arma que temos por enquanto. Todos nós sabemos que vacinas
tem senões, várias vacinas têm senões, mas é a única arma que nós temos agora, e em vários países, nos Estados Unidos, com consequências mais drásticas, a desinformação sobre a vacina causou mortes. No Brasil, nós temos uma forte adesão para a vacina, mas o governo federal consegue ser muito lento nesse processo todo, então nós temos um percentual ainda pequeno de pessoas já com 2 doses da vacina, mas a desinformação vem numa escala que pega a saúde, pega o meio ambiente, a ideia de dizer que não há desmatamento, que não há mudança climática, que a mudança climática é uma invenção da mídia comunista. E aí, o que é a mídia comunista? A revista The Economist, o New York Times, são mídia comunista. Outro dia, alguém disse que os diretores de bancos no Brasil são comunistas. Ora, isso é uma tremenda desinformação que acarreta efeitos terríveis para as pessoas, para o meio ambiente, para a economia. Vamos ver outros setores. Nós vamos encontrar vários casos assim, mas o da urna eletrônica é o mais inacreditável. Nós temos essa indústria da desinformação cumprindo no Brasil o mesmo roteirinho que foi seguido por Donald Trump nos Estados Unidos. Donald Trump passou o tempo todo falando mal do sistema eleitoral dos Estados Unidos. Lá eles batiam muito no voto pelo correio. Com que objetivo? O objetivo não era contestar o voto pelo correio. O objetivo é jogar descrédito, acima de descrédito, no processo eleitoral, para, com isso, jogar descrédito na própria democracia, para, com isso, buscar meios de solapar definitivamente a democracia. Trump foi mal sucedido nos Estados Unidos, por enquanto. Perdeu a eleição. Mas as forças obscurantistas estão lá, continuam promovendo essa desinformação. Falar que Barack Obama não é americano, falar que todos os democratas são pedófilos, e até o ponto de falar que a Terra é plana. É algo complicado. Nós estamos lidando com uma indústria que está destruindo, bombardeando os fundamentos. Eu vou usar uma palavra ruim, mas os fundamentos e os centros epistêmicos, os centros responsáveis por fazer a verificação da verdade, e com isso vai por terra todo o funcionamento da democracia. Porque a democracia requer uma política que discuta racionalmente problemas reais para daí retirar soluções legitimadas num espectro coletivo, soluções que são compreendidas por um conjunto expressivo de pessoas e, tendo sido compreendidas, podem ser implementadas com legitimidade, porque contam com o apoio construído daquela direção. Ora, se a democracia perde relação com os fatos, ou se a política na democracia perde a relação com os fatos, ela não discute mais os fatos. E ela deixa de ser política e se converte em fanatismo. Aí o que conta não é se o aquecimento é um problema ou não, ou se a vacina está sendo bem distribuída ou não, se a vacina tem um grau de eficiência satisfatório ou não. O que conta é: vamos acabar com esses comunistas que inventaram essa história de vacina para nos engambelar, e isso tudo vira uma energia que se aglutina em torno de líderes irresponsáveis, incendiários, com o objetivo de destruir a democracia. O diálogo, então, ele se torna impossível. Não há mais como dialogar, porque não há lastro comum, não há denominador comum para estabelecimento do diálogo. Essa é a dificuldade. E
Qual o papel, então, da imprensa? A imprensa teria que apresentar uma cobertura crítica do poder, do exercício do poder, e favorecer um ambiente em que posições diferentes possam dialogar entre si. Para isso, a imprensa precisa ter sustentação material. Se não houver imprensa livre, não há democracia. E como nós vamos resolver o problema da sustentação material da imprensa? Em parte, o mercado pode encontrar soluções, mas, em parte, o poder público tem que comparecer a isso. Tem que haver programa de fomento, precisa haver um estímulo para doações e precisa haver um lugar para a chamada comunicação pública. Atenção, existe espaço para comunicação pública nos Estados Unidos, onde existe a NPR, que é a National Public Radio, uma rede poderosa, uma associação poderosa de emissoras sem fins lucrativos, muitas delas ligadas às universidades. Existe a PBS, que são as emissoras de televisão públicas também, sem fins lucrativos, são cerca de 360 em todos os Estados Unidos, tem programas importantes. Isso aparece no Reino Unido, eu vou pegar os exemplos da Alemanha, a França, mas aparece até em Portugal, no Canadá, no Japão, na Suíça. Isso precisa fazer parte do habitat em que a informação é apurada, trabalhada, e sem sustentação material nós não teremos imprensa livre. Essa é uma questão das democracias hoje. Aí o papel dos jornalistas pode ser relevante. Nós estamos com uma situação em que a imprensa vem sendo desmantelada. Não só a imprensa privada, mas os meios de informação públicos em vários lugares estão sob ataque. E isso é difícil, né? Eugênio, bom, já furamos um pouco aqui o nosso horário. Graças a Deus, né, nessa mídia virtual, a grade é um pouco elástica pelo tempo, então ela não é tão imposta como ela foi desenvolvida lá atrás. Você concedeu aqui para a gente uma aula espetacular, muito bem percebida como aula e pela qualidade, pelos nossos espectadores. Nunca houve aqui uma paridade tão grande entre audiência e manifestações favoráveis ao que estava sendo dito por meio dos likes, por meio dos gostei, né, das manifestações que estão sendo feitas. E você levantou uma questão aí, a questão do financiamento da mídia independente é fundamental. E a discussão da comunicação pública, da governança dos veículos públicos e dos meios de produção de informação pública, seja no legislativo, não só o federal, mas nos legislativos estaduais, municipais, que são produtores de conteúdo, seja no Poder Judiciário, na TV Justiça, seja no Executivo, por meio da Radiobras, da EBC, da TV Cultura, das TVs estaduais, como em Pernambuco tem a TV Pernambuco, que foi estruturada no governo Arraes, depois passou por um período de desprestígio e, nos últimos anos, vem recuperando uma condição de uma produtora de conteúdo competitiva numa escala local, né? Mas a gente não discute a questão da governança, que independe de quem está, né, no mandato, exercendo o mandato, né? Mas sim de olhar a comunicação pública como algo de Estado, é fundamental no país, né? E mais um aspecto que você tocou aí, a gente trouxe há alguns dias, no meio desse debate sobre as urnas eletrônicas, o Manuel Fernandes, que você conhece também, trabalhou conosco, né, na Abril. O Manuel hoje é o fundador, é o diretor, né, da consultoria Bytes, e o Manuel disse, antes mesmo, né, da derrota legislativa da questão das urnas eletrônicas, ele disse, olha, o Bolsonaro ganhou esse debate. E ganhou por quê? Porque
ele inoculou a dúvida entre os brasileiros sobre a eficácia ou não da urna eletrônica, a dúvida sobre se havia ou não manipulação de votos na urna eletrônica. Nunca se discutiu essa questão. Isso nunca esteve em discussão. Mas nos últimos 18 meses, isso virou um tema e que dividiu o país. Então, ele, pela mentira, ele ganhou esse debate, porque ele colocou em dúvida a legitimidade eleitoral. Né? É isso. Eu também sei que a gente está adiantado no tempo, eu também peço desculpas pelo que eu me estendi, mas apenas, se vocês me permitem, para a gente caminhar para o final, eu volto a tocar naquele ponto. O que interessa para essa indústria da desinformação que quer corroer por dentro e por fora as instituições democráticas não é o aprimoramento das fórmulas do sistema eleitoral brasileiro. É jogar descrédito, é caluniar, lançar infâmias contra o processo de apuração de votos. É sabido historicamente que os votos impressos são, assim, estão relacionados às piores fraudes da eleição no Brasil. Só daqui a pouco eles vão pedir para a gente voltar para o voto de bico de pena, que era a fraude institucionalizada. Mas não interessa isso para essa indústria. Interessa semear a dúvida onde não há sobre o funcionamento da democracia. O voto impresso, como eles defendem, essa indústria defende, também coincide com o interesse de setores, às vezes ilegais, que querem intimidar o eleitor. O eleitor fica mais seguro quando o voto não é impresso. Quando o voto é impresso, ele fica mais vulnerável a alguém que chegue para ele e diga: eu vou saber em quem você votou. E se você não votar, eu tiro a sua casa, eu ameaço a sua família, eu vou aumentar o que eu cobro de extorsão de você. Isso vai ser mais fácil, né, com o voto impresso. Mas, tirando isso é um detalhe. O que mais interessa a essa indústria da desinformação é jogar descrédito na democracia, como aconteceu nos Estados Unidos. Querem seguir o mesmo roteiro no Brasil, estão seguindo o mesmo roteiro no Brasil. Nós vamos ver um ensaio disso no dia 7 de setembro. Já houve propaganda, eu falo, publicidade ilegal nas redes sociais, conclamando as pessoas a invadirem a sede do Supremo, invadirem o Congresso Nacional e depois entregar isso para as Forças Armadas. Esse é o discurso. E isso vai ser conduzido para aumentar a tensão em 2022. É uma indústria, não é um grupinho de pessoas, é uma indústria que quer destruir a democracia no Brasil e, por dentro, já estão conseguindo destruir algumas instituições. A situação é muito grave, nós temos que ter atenção para isso e estar preparados para não permitir que isso aconteça. Por que meios? Pelos meios da palavra, pelos meios do esclarecimento, do bom jornalismo, do debate leal, do respeito dos direitos humanos. É assim que a gente enfrenta mais essa dificuldade na história do Brasil. Mano, peraí, o seu microfone está desativado. Desculpa. Então, agradecer ao Eugênio aí mais uma vez pela presença, foi muito bom ouvi-lo. Acho que atualizou muito aí para a gente essa discussão, para mim particularmente, a discussão aí de regulação da mídia, principalmente, essa questão da importância aí do jornalismo e de enfrentar essa indústria de desinformação. Acho que saímos um pouco, conhecendo um pouco mais desses assuntos. Então, muito obrigado, Eugênio. Um grande abraço, viu? Valeu, Lula.
Obrigado, mano. Eugênio, muito obrigado. Né? Queria uma despedida tua aqui e vou recomendar, existem alguns professores de cursos de comunicação que nos assistem, cursos em alguns estados, não só no Distrito Federal ou em Pernambuco, né? E que eles, isso que você concedeu aqui para a gente, não foi uma análise, não foi uma entrevista, foi uma aula de como as coisas acontecem no mundo real, como a gente deveria estar se preocupando com essas questões e como começar a tentar resolvê-las. Eu agradeço muito, muito a atenção, o acolhimento de vocês dois jornalistas com uma história pessoal importante para mim, vocês sabem disso, e eu fiquei muito feliz de poder conversar com vocês aqui hoje e fico mais feliz ainda com a avaliação que vocês fazem. A gente que dá aula, que é professor, que está na universidade, se realiza quando um pouco do que a gente pesquisa, do que a gente estuda, tem utilidade para que as pessoas se situem diante dos fatos reais da vida. Isso vale para a medicina, vale para a imunologia, para a infectologia, para a epidemiologia, mas isso vale também para a comunicação, para a informação, para a imprensa, que é a área com a qual eu trabalho, e a democracia. Muito, muito obrigado a quem nos acompanhou, muito obrigado, Eumano, muito obrigado, Lula, grande abraço. Muito obrigado.